Irmãos, nós vamos continuar a série de mensagens que tenho pregado a respeito de as 10 doutrinas mais importantes, ou aquelas que eu considero como fundamentais, aquelas que você não pode errar de maneira nenhuma. Claro que eu não tenho falado delas de maneira exaustiva, não dá para em uma única mensagem falar sobre a doutrina de Deus, ou sobre a doutrina de Cristo, ou como falamos na semana passada sobre a doutrina do Espírito Santo, mas é pelo menos uma direção, um caminho para você seguir, e quem sabe você se interesse em conhecer e aprender um pouco mais sobre isso. Irmãos, uma doutrina bem fundada e bem formulada é a garantia de uma vida de paz e tranquilidade. Toda doutrina que a gente abraça, que a gente escolhe, que a gente aprende, ela vai ter uma influência em nossa vida. Ela vai mudar a nossa atitude, vai mudar a maneira como nós oramos, a maneira como nós cantamos, vai mudar a maneira como nós olhamos para os nossos irmãos. Por isso que é muito importante a gente ter as doutrinas muito claras, muito certas no nosso coração. E hoje eu quero falar sobre a doutrina da salvação, que é uma doutrina importante. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 8 a 10. Fausto, obrigado. Talvez você diga assim: pastor, Efésios de novo, já foi de manhã, irmão, mas aí é outra ideia, mas é no mesmo texto. Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. E aliás, é um texto que você deveria saber de cor, é um texto que você deveria conhecer, memorizar e saber. Eu só queria pedir para o Alexandre, uma microfonia de agudo aqui, tá chatinho o negócio. Efésios capítulo 2, agora sim, agora tá legal. Efésios capítulo 2, do 8 até o 10. Você que de repente não sabe esse texto de cor, marca aí na sua Bíblia, sublinha, deixa atenção, imprime, cola na sua geladeira. A palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos novamente, vamos orar ao Senhor. Senhor, que seja a Tua voz a falar no nosso coração, Senhor. Que seja o Teu Santo Espírito a convidar o pecador a se converter, que seja a Tua glória a brilhar onde há trevas, e que o nosso conhecimento possa se fundamentar e se estabelecer, Senhor. Nós queremos ser agraciados por Ti com o conhecimento da palavra, mas nós queremos também que a Tua salvação chegue aonde ela não tenha chegado ainda, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Irmão, por que a gente precisa falar de salvação? É uma das doutrinas mais especiais do cristianismo, é uma das doutrinas diferenciais e fundamentais que todo cristão precisa conhecer de trás para frente, de frente para trás. Não conheço nenhuma outra religião, nenhuma outra fé, nenhuma outra doutrina que tenha um ponto tão importante e tão diferencial como é a doutrina da salvação. Ela é simples, ela é profunda e ela muda a vida da gente. Quando a gente entende com clareza, quando a gente entende com firmeza o que é salvação, mesmo o cristão que já é salvo, a sua vida muda. Você pode dizer: pastor,
Eu já sou crente há 80 anos. O senhor vem falar disso aí de novo? Ah, irmão, se você já é crente há 80 anos e está ouvindo falar isso de novo, é bom você saber que não mudou nada. A doutrina é a mesma. Mas tem algumas peculiaridades e profundidades que talvez tenham passado despercebido. E quando a gente conhece a certeza e a segurança da salvação, quando a gente sabe que a salvação é um presente de Deus, um dom de Deus, e que ninguém tira de nós, porque se Deus deu, só Ele pode tirar. Ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus. Quando a gente entende que a obra da salvação não é pelo meu mérito, não é algo que eu merecesse, não é algo que eu comprei, que eu me esforcei, mas que Deus fez por mim. Ele providenciou todas as coisas. Aí a gente entende, Deus me ama. Se Deus cuidou de você quando você era um pecador, não que você tenha melhorado muito, mas quando você estava lá, perdido, sujo, e o Senhor foi lá, te tirou daquela sujeira, te limpou, te lavou, deu novas vestes, deu um novo nome, selou você com o Espírito Santo da promessa. Não é agora que Ele vai te abandonar. Se Ele te amou naquele estado, quanto mais Ele não te ama agora, restaurado. Porque sim, irmãos, todos nós estávamos perdidos. Não é exceção. Não há ninguém que possa dizer eu sou especial, eu já nasci salvo, mesmo aqueles que já nasceram na igreja. E tem irmão que só não nasceu na igreja porque não tinha maternidade. É aquele irmão que saiu, foi no hospital e voltou para a igreja e nunca mais saiu. Mesmo você nasceu pecador, nasceu perdido. Porque a condição de perdição e de pecado não foi algo que você fez, foi algo que Adão fez. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Adão era o nosso representante diante de Deus. Aquele primeiro casal respondia por todos nós, goste você disso ou não, de alguma maneira você estava lá junto com Adão. Você pode dizer assim: ah, mas o Adão não pediu minha opinião. Não pediu, mas ele era o seu representante. A gente entende isso facilmente hoje. Não vou pedir para levantar a mão, para não sair briga, não ter que separar a briga, mas se eu perguntar aqui quem não gosta do nosso presidente, tem algumas mãos que vão levantar. Aí o pessoal que não levantar a mão vai olhar para o coleguinha que levantou a mão e vai dar briga, a gente vai ter que separar, e não pode, tá? Mas eu sei que entre nós tem pessoas que não gostam do presidente. Quando o presidente faz algo que você não gosta, não dá para você dizer assim: não, ele não me representa. Para mim o dólar está 2,80. O dólar está R$8, nem sei quanto está o dólar agora, para todo mundo. Porque para mim pouco importa quanto o dólar sobe, eu só tenho real mesmo. Então não tem... Então assim, sobe para todo mundo. A gasolina eu sei quanto está. Então não adianta você dizer assim: ele não me representa, a gasolina para mim é 2,80. Não é, irmão, é R$5 para você também, tá? É quase isso, tá? Dependendo do posto, Não adianta. Não importa a sua opinião, aquele congresso nacional todo lá, bonitão, representa você. Goste você deles ou não. O Senado Nacional representa você. Goste você deles ou não. Seja você do partido A ou do partido B. Eu
eu não estou entrando na política, irmão, eu só estou querendo dizer que nós temos pessoas que nos representam em vários campos, em várias instâncias. Adão, ainda que você não goste, representava você diante de Deus. E quando ele pecou, junto com ele, toda a humanidade pecou. Você junto dele. E é por isso que você se perdeu, não por sua responsabilidade pessoal, mas por sua responsabilidade como humanidade. Em Adão todos nós pecamos. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, toda a humanidade foi condenada à morte. Morte física e morte espiritual. Uma morte lenta e dolorosa. Diz a biologia que nós chegamos ao ápice de nossa capacidade física aos 22, 25 anos. Aí eu me lembro até hoje, quando uma professora de biologia me explicou sobre isso, e ela disse assim: então guarde bem, a partir dos 26 anos está todo mundo morrendo, calmamente. A imagem da professora nunca saiu da minha cabeça, mas depois que você chega no seu auge físico, é só ladeira abaixo, irmão. Aí é barriga, calvície, chatice, aí vai, irmão, aí não tem jeito. Aí o coronavírus te pega. Conhece o coronavírus? Sintoma de coronavírus: dor nas costas, mau humor, assim, sensibilidade a qualquer som alto, e assim vai, irmão. Isso é o coronavírus, que mata mais do que aquele outro que você está preocupado. Irmão, a morte é uma certeza, calma e dolorosamente para todos nós. Isso é uma das consequências do pecado. O pecado trouxe consequências na vida social. A gente tem dificuldade de viver junto com as pessoas, porque nós somos pecadores. A gente quer distância das pessoas, por causa do pecado. Famílias se separam, amigos não conseguem conviver junto, exatamente porque é a consequência do pecado em nossa vida. Física, espiritual, moral, todas essas coisas que nos conduzem à morte entraram na nossa vida, fruto do pecado daquele homem. Mas eu dou graças a Deus, porque o Senhor traçou um plano, que nós podemos chamar de plano de salvação, porque o Senhor não abandonou a humanidade, apesar de que toda a humanidade merecia castigo. O Senhor olhou e decidiu salvar a humanidade e fez aquilo que para nós era impossível, porque para o homem é impossível se achegar a Deus. Para o homem pecador, separado, é impossível que o homem consiga encontrar o Criador. Por mais que as pessoas digam: olha, todos os caminhos levam até Deus, mas eu posso te afirmar que todos os caminhos irão te distanciar do Senhor. Só existe um caminho, que é Jesus, e todos os caminhos construídos pela humanidade irão afastar os homens de Deus. Querido, entenda que o homem ele é incapaz, inclusive, de crer no Deus Altíssimo. Por mais que a gente consiga dizer assim: todas as culturas têm um Deus, eles adoram o sol, adoram a lua, adoram os deuses que constroem para si, mas são incapazes de encontrar o Deus Criador. Não que o Deus Criador esteja escondido, mas é que o homem é incapaz de crer nesse Deus. O homem não pode ver, porque a Bíblia nos diz que o seu estado espiritual é de morte. A própria carta aos Efésios, nesse mesmo capítulo 2, no versículo 1, fala que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados.
É assim que nós somos vistos diante do Senhor, vivos, mas mortos. Pessoas que vivem, mas que já estão mortos. Mortos porque estão separados de Deus. Deus é a fonte de toda a vida, e aquele que está separado de Deus está morto. E está morto porque não vai conseguir se conectar, se juntar à fonte de vida pelos seus próprios esforços, porque isso é impossível ao homem. O que isso traz para a minha vida? Entenda o seguinte, irmão, você como cristão precisa ter sempre a consciência disso. Nós somos absolutamente incapazes de pagar por um único pecado nosso, um único que seja. Ainda que você juntasse tudo de bom que você tem na sua vida, ainda que você juntasse cada uma das suas boas obras, ainda que você juntasse cada uma das suas boas intenções, todas elas juntas não seriam capazes de pagar por um único pecado seu, não compensariam. E lembrem-se que dia após dia nós acumulamos pecados em nossa vida, nós não daríamos conta de pagar por tudo, até porque qualquer coisa boa que nós possamos apresentar diante de Deus, vem dele são todas as coisas. O que você pode apresentar diante do Senhor, que o Senhor não tenha dado para você antes? Qual é a oferta que você poderia apresentar diante do Senhor, que Ele não te deu primeiramente? Eu lembro de uma charge, gostava muito dela, usava muito na época lá da Federal, quando estava discutindo com algumas pessoas que confiavam na sua justiça própria, e diziam para mim assim, logo logo a ciência vai mostrar que nós não precisamos de Deus. E eu falava, que legal. E aí eu usava sempre essa chargezinha de um cientista que se chegou diante de Deus e disse, olha Deus, a ciência já evoluiu tanto que a gente consegue pegar um pouco de barro e consegue fazer um homem igual você fez. E aí Deus olha para o cientista, que legal, mas quem que criou o barro? E aí o cientista ficava com cara de espantado, porque ele pode até pegar o barro e criar um boneco, e dar um choque nele, fazer um Frankenstein, sei lá. Mas ele nunca vai conseguir criar a natureza. Criar do nada é impossível. O homem é capaz de transformar várias coisas, mas criar é incapaz, absolutamente incapaz. Por isso, qualquer coisa que você tenha, você precisa agradecer a Deus. Você pode dizer, é fruto do meu trabalho, agradeça pelo seu trabalho. É fruto do meu esforço, agradeça porque você pode se esforçar. O que isso significa é que diante de Deus, nós não podemos pagar a conta. O texto que nós lemos diz que a salvação não vem pelas obras, porque diante dele ninguém vai se gloriar, nem se orgulhar. Irmão, o nosso papel diante do Senhor é nos render. Nosso papel diante do Senhor é agradecer, é nos humilhar. Nosso papel diante do Senhor é estar quietos. E quando estamos falando de salvação, é entender que nós não pagamos a conta. Nós não temos a menor condição de pagar a conta. Daí nós podemos entender e ver claramente que a salvação é um dom de Deus. Se não há homem ou mulher capazes de pagar a conta, e nós temos, é porque Deus nos deu. É por isso que a Bíblia fala que é um dom, um presente, uma dádiva.
é algo que nós recebemos sem merecer. Daí, primeira coisa que precisamos entender é Deus quem busca o pecador. Irmão, se você conheceu e já viu a salvação, se você conhece o Senhor claramente, entenda, foi Ele quem te buscou lá na perdição, lá no lamaçal do pecado onde você estava. Foi Ele quem te viu, Ele quem te resgatou. A palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando você reconhece que é um perdido, a consequência natural é você entender que você foi salvo e você não podia se salvar. Quando nós estamos perdidos e não sabemos o caminho, precisamos de ajuda. Se estamos nos afogando, precisamos de uma boia. E se estamos perdidos espiritualmente falando, precisávamos e temos um Salvador que pagasse pelos nossos pecados. Ele assim o fez, mas Ele foi nos buscar, tal qual um pastor que busca uma ovelha perdida, Ele foi atrás de nós. Igual quando você perde algo de valor dentro da sua casa e você precisa procurar e achar. Esse foi o trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor também nos diz, se é um presente, nós não pagamos por ele. Irmão, você não tinha condições e você nem merecia. Isso me faz pensar em duas coisas. O presente valioso que o Senhor nos deu, a gente não consegue medir quanto vale, mas Ele pagou porque nos ama, pagou porque Ele tinha amor, Ele quem tinha os recursos para isso. E se é um presente, ele é pela graça do Senhor, não é merecido. A Bíblia fala que é um dom de Deus. Se é um presente, eu devo aceitá-lo. Preciso estender as mãos e recebê-lo. E pense, irmão, imagine, para que você consiga compreender o valor da salvação, pense num mendigo que ganha uma joia. Assim era você, porque a fé não é merecimento. Você poderia argumentar e dizer assim: mas eu tive fé suficiente. A fé não é merecimento. A melhor ilustração que eu vi a respeito da fé, a fé é como a mão de um mendigo estendida na direção de quem verdadeiramente tem a riqueza e o recurso. Não é mérito, é meio. É sua mão estendida dizendo: Senhor, me abençoa. E Ele te abençoa. É como o cego que pedia: Senhor, me cura. É como um paralítico que clamava dizendo: Senhor, me cura. Assim somos nós, doentes espirituais, pedindo: Senhor, me cura. E Ele se digna em fazer conforme a sua vontade e não conforme o nosso querer. O que precisa estar no seu coração, irmão, é que tudo o que é necessário para a salvação foi Ele quem fez. O Senhor não te deu um presente pela metade. O Senhor não te deu um presente quebrado. O Senhor não te deu um presente faltando peças. O Senhor não te deu metade de um presente. O Senhor te deu um presente completo. Você não precisa acrescentar coisas para que o presente esteja inteiro. Você não precisa se esforçar, trabalhar
para que as coisas estejam completas. Não é assim, não é, vou dizer como não funciona. O Senhor te dá a salvação e a partir daí você precisa completar as pecinhas. Falta boa obra, falta perdão, falta isso, falta eu ajudar as velhinhas a atravessar a rua, falta eu dar cesta básica, vai faltando. E aí você chega no céu, e quando você olhar para o Senhor, Ele disser assim: olha, eu te dei a salvação, Deus, Senhor, olha, eu fiquei tentando lá resolver os negócios. Aí Deus vai puxar um extrato lá no caixa celestial, na porta do céu, puxa um extrato assim, mas faltou uma obra para você entrar. Lembra aquele mendigo que bateu na sua porta pedindo arroz? Então, se tivesse dado meio quilo de arroz, tinha entrado no céu. Você, por meio quilo de arroz, e aí você vai para o outro lado. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer. O que te faltar na obra, no processo de salvação, o Senhor mesmo completará. Porque Ele te deu um presente. A salvação foi algo que o Senhor fez. O Senhor Jesus diz que toda sorte de bênção espiritual estão guardadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso Ele está falando com relação à salvação. Tudo o que é necessário para que você seja salvo já foi conquistado por Cristo Jesus. E deixa eu te dizer então o que não é salvação. Bênçãos materiais não são salvação. Quando a Bíblia fala em bênçãos, não está falando de riqueza, fama e poder nesse mundo. Então você precisa entender que a salvação te salva espiritualmente, e ela é completa, por menor que seja a sua fé, por menor que seja a sua participação na igreja, por menor que seja a sua vivência cristã. Ninguém pode dizer assim: olha, você só é salvo de verdade depois de uns 10 cultos na igreja, depois de uns 3 meses de dízimo fiel, dízimo ali, 10%, não é 9,5%. Ninguém pode dizer: olha, você só é salvo de verdade depois que não tem depois. Todo aquele que confessa a Cristo com sua boca está completamente salvo. Aquele que recebeu a Cristo num domingo e morreu na segunda-feira está completamente salvo. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz não teve tempo de fazer bondade alguma, frequentar igreja alguma, e o Senhor Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu gosto do que significa Jesus ter sido colocado do lado de 2 malfeitores. Um deles recebeu e o outro não. Um recebeu, ele recebeu a Cristo para nos mostrar que nunca é tarde demais. O outro nos mostrou que a gente não pode deixar para a última hora. Você não pode deixar para a última hora, mas a salvação que Cristo dá, ela é completa, inteira, não falta nada, absolutamente nada. Mas irmão, do que a gente é salvo? O que a salvação faz em nós? O que muda na vida do salvo? Eu sei que há pessoas pregando hoje, dizendo: olha, a salvação vai te trazer riqueza, a salvação vai fazer você mudar de vida. Faz mudar de vida, irmão, mas não no sentido financeiro. Tem gente pregando a salvação, falando assim: ó, traz seus problemas, o Senhor vai resolver todos os seus problemas. Aí a gente que já está
velho de igreja, continua com um monte de problema. Tem gente que depois que entrou para a igreja, teve mais problema ainda. Quantos testemunhos eu ouvi de pessoas que disseram assim: pastor, depois que eu me converti, só problema na vida, estava tão bem antes, depois só problema. Jesus não é aquele que veio resolver os seus problemas financeiros, emocionais. Isso são consequências que vêm depois. Muitas pessoas se converteram pobres e morreram pobres. Muitas pessoas receberam a Cristo como Salvador com problemas e morreram com problema. Quantas pessoas você conhece que se converteu, tinha sogra, morreu, a sogra estava lá, morando na casa dele? Assim, impressionante, irmão. E eu sei que o pessoal não gosta muito de piada de sogra, mas eu insisto, né? Eu tento, eu me esforço. Vou parar, irmão, vou parar. Parênteses. Os irmãos já repararam que eu parei com piada do Corinthians, né? Os irmãos já repararam isso. Vocês já tinham reparado? É porque dá dó, né, irmão? Tem coisa que dá dó, né? Depois da última da Libertadores, a gente fica com dó. Mas eu parei, irmão, estou me esforçando para melhorar. Mas vou parar com as da sogra também. Primeira coisa que a salvação dá para você é paz com Deus. E isso é o mais importante, porque sem Cristo nós estávamos afastados de Deus, separados da promessa do Senhor, e nós éramos inimigos de Deus. Irmão, não tem coisa pior do que ser inimigo do Senhor. Não tem coisa pior do que estar longe de Deus. E agora, a Bíblia nos diz que nós fomos aproximados, e não apenas amigos, nós somos da família de Deus, e não só da família de Deus, nós somos filhos de Deus. O Senhor não apenas nos ama, mas nos adota como filhos. E agora, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A Bíblia também nos diz que nós temos uma esperança. Hebreus capítulo 6, 18 e 19 fala: Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Irmão, entende que uma das grandes dádivas é essa certeza da nossa esperança, a firmeza como uma âncora que segura um navio. Somos nós que pode vir as tempestades, nós estaremos firmes, não seremos mais levados de um lado para o outro. A firmeza da nossa alma. A gente já não precisa mais andar desconfiado, sem saber para onde nós estamos indo. Nós estamos firmes com Deus. Irmão, isso muda tanta coisa na nossa vida. Não faz muito tempo, eu ouvi uma pessoa falando: nossa, por que vai para a igreja? Fica lá, ouvindo aquele rapaz lá falando, o rapaz no caso era eu, né? Fica cantando aquelas músicas, para quê? Bom, não é que eu vou para a igreja para ouvir uma pessoa falando. Eu vou para a igreja porque eu tenho a certeza que as palavras que são faladas aqui são palavras de vida eterna, que o Senhor ouve a minha oração, ouve o meu louvor, que o Senhor me responde, que eu cresço, que eu aprendo, que eu sou exortado, que eu vou ser conduzido. Aí minha pergunta,
retórica só na minha cabeça, foi assim: mas por que não ir para a igreja? Para ficar sentado no sofá num domingo com uma lata de cerveja na mão, vendo Faustão? Meu programa de domingo, humanamente falando, é muito mais legal do que esse aí. E o que se aprende com isso? Para onde você está indo? O que você está vivendo? Qual é a razão da sua vida? Irmão, entenda o seguinte: nossa vida recebeu um propósito, nossa vida recebeu um direcionamento, nossa vida recebeu um sentido, aonde nós podemos chegar, para onde nós podemos ir. Nossa vida tem um rumo, não apenas um rumo, nossa vida tem uma esperança. Pessoas que vivem apenas nesse mundo vivem um desespero, porque você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, e tudo que você construiu com tanto esforço pode se acabar a qualquer momento. Vem um Collor da vida e rouba o dinheiro que você tem guardado, vem uma chuva forte e acaba com tudo que você construiu, vem uma doença e leva tudo que você fez, e se você construiu apenas para este mundo, tudo se desfaz. Uma das grandes bênçãos da salvação é você entender que você está construindo para a vida eterna. Primeiro, porque nós temos um tesouro guardado no céu, que não pode ser roubado. Segundo, porque nós construímos muito mais do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Nós abençoamos muito mais do que qualquer coisa que o dinheiro pode trazer. Nós marcamos a vida das pessoas de uma forma que só aquele que é cristão é capaz de marcar. Por isso a gente sabe que ainda que a gente perca tudo neste mundo, nós fizemos coisas maiores, fizemos coisas para a eternidade. Meu irmão, caminhando já para o fim dessa mensagem, o que você tem que ter no seu coração é que a salvação começa em Deus e vai terminar em Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, ou seja, autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Toda a salvação começou em Deus e vai terminar em Deus. Deus, Ele é o autor da salvação. Jesus é colocado aqui como o autor da fé. A obra da salvação começa na eternidade. Ela vem da eternidade e te alcança aonde você está. Ela chega onde você estiver e tira você de onde você está. E aí a palavra de Deus nos diz, aqui em Efésios 2, que Ele já preparou, inclusive, as boas obras que nós temos que fazer, o caminho que nós temos que andar, a direção que nós vamos seguir foi preparada por Ele. Qualquer coisa boa que você possa fazer, foi Ele quem preparou já antes de você ser salvo. E esse caminho, essa preparação, nos leva de volta para Deus. A Bíblia nos diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a salvação. Nós estamos caminhando de volta para o céu pelo caminho que é Jesus. O caminho é Cristo. Nós somos guiados nesse caminho pelo Espírito Santo de Deus, selados, guardados e conduzidos e preservados até a chegada diante do trono de Deus. Creia no seguinte: aquele que começou em você a boa obra
é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Eu sei que às vezes as pessoas ficam em dúvida: pastor, perde ou não perde a salvação? Se você entender que a salvação começou em Deus, chegou a você pela obra de Deus, que o próprio Deus está conduzindo você de volta para Ele, não tem nenhuma chance de você perder a salvação. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida. Não conheço. Eu conheço o meu Deus, rico em graça e misericórdia. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Se Deus deu o dom, ninguém pode revogar. E a salvação, como vimos, é um dom do Senhor que não pode ser revogado jamais. Isso não pode ser para nós motivo de preguiça, de desânimo, não pode ser motivo para algumas pessoas usarem de licenciosidades e assim, bom, sou salvo mesmo, vou, como dizia os adolescentes da minha época, vou tocar o terror, sou salvo mesmo, vou aprontar todas. Aquele que é salvo mesmo não se permite isso. Aquele que é salvo mesmo, que tem a iluminação do Espírito Santo no seu coração, ele vive com o temor do Senhor. Ele pode até pecar, mas ele não vai querer viver na prática do pecado. Aquele que tem o temor do Senhor, quando ele peca, o Espírito Santo de Deus o toca e o mostra o seu pecado e o convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que tem o temor do Senhor irá voltar para o Senhor mais cedo ou mais tarde, mas irá voltar. Que isso também possa servir de consolo e conforto, porque algumas pessoas, quando pecam, se desesperam e ficam: será que eu perdi a salvação? Se você está vivo e em tempo de se arrepender, não há como você perder a salvação de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A salvação é um dom de Deus. Se o presente é de Deus, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de nós. Se o presente é do Senhor, é porque nós não pagamos por ele, até porque nós não tínhamos condições de pagar. Se o presente é de Deus, ele é completo, ele é inteiro, não falta nada. Você não pode completar, nem pode estragar. Ele veio de Deus, pleno e total para você, porque foi o Senhor quem providenciou todas as coisas, não foi ninguém mais a não ser o Senhor. Isso também nos faz todos iguais diante do Senhor. Não existe alguém por quem Deus tenha morrido mais do que morreu por você. Deus ama você igual ama qualquer outra pessoa. Diante de Deus não há maior ou menor. Todos nós somos iguais. Fomos agraciados com o mesmo presente. Meu querido que me ouve, eu não sei se você já recebeu essa salvação, mas ela é um presente. É um presente que você precisa dizer: Senhor, eu aceito, eu quero. A condição para você receber esse presente é reconhecer que só Jesus foi capaz de pagar o preço. E você precisa viver para Ele, arrependendo-se dos seus pecados e decidindo-se viver para Cristo, viver para Ele, na certeza de que Ele te conduzirá em paz até o céu. Você não precisa repetir oração alguma, você precisa apenas dizer diante do Senhor: Senhor, eu quero. Apenas isso será suficiente e o Espírito Santo de Deus irá habitar no seu coração. Por isso eu peço que você, que também já recebeu a fé, que também já recebeu o dom da fé, você possa curvar os seus olhos e orar junto comigo. Talvez você estivesse com dúvidas, fracos: eu não sei porque o Senhor nos trouxe até aqui,
Eu não sei porque o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, mas eu sei que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração por meio dessa mensagem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor bendito, quero orar por qualquer pessoa que nessa noite possa receber a salvação, que o Teu Santo Espírito venha a libertar as cadeias, venha a libertar e abrir o coração, para que cada um desses possa Te ouvir e Te receber como Seu Salvador. Senhor, quero orar e interceder por crentes fracos na fé, que estão perdendo a perspectiva da salvação, que o Senhor os abençoe ricamente, dando novamente a alegria de ser salvo. Pessoas na dúvida se estão ou não perdendo a salvação, que o Senhor possa colocar neles a certeza e a esperança firme, como diz a Tua palavra, Senhor. Que essa igreja possa viver a salvação, porque ser salvo não é apenas ter, mas é viver de acordo com as boas obras que o Senhor já preparou para nós. Senhor, não queremos conquistar nada ou ganhar nada, queremos apenas aquilo que o Senhor Jesus já ganhou e conquistou para nós. Então somente isso, Senhor. Nessa noite não Te pedimos riquezas, não Te pedimos fama, apenas pedimos que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Apenas queremos desfrutar da paz que há em Ti, a paz que excede todo entendimento. Queremos apenas sair daqui consolados pelo Teu Santo Espírito e saber que continuamos a caminhar no caminho certo. Pedimos que o Senhor nos conduza em paz, em santidade, até o dia de Cristo. Abençoa essa igreja em nome de Jesus. Amém.